resistir, meu tempo é decidir quem continuará a sobrevivência. Veja underground. No Brasil, com pouco recurso, com pouco dinheiro, para sua própria subsistência, é difícil a gente conseguir bancar um material desse. A questão do Wood Gothic, cara, que eu percebi, eu vi 6 anos atrás, tava bem mais estouradão, assim, mas circulou também, né? Eu percebi que a pandemia, ela afetou tudo, né? Tudo mais difícil de ser feito, né? Ficou foda, né? Mesmo assim, a gente vê que o Zaf e a Carol estão persistindo, enfrentando tanta diversidade, estão fazendo um festival fodido. E o mais legal, né, que tá fazendo bagulho foda, mano, tá da hora, mano. Achei interessante o Gothic porque ele é uma experiência além de você vir no festival, ele é todo o lance de São Tomé, das bandas que estão envolvidas, então acho que acaba virando uma oportunidade esse rolê, né, para todo mundo que consegue participar aí, que apoia, vira mesmo que um acontecimento na sempre tá compondo música nova, vai aparecendo, vai terminando uma, já vai fazendo outra. Agora a gente acabou de concluir 2 músicas que estavam meio pendentes, a gente tá querendo gravar, já pensando em fazer umas novas também. A gente tem alguns projetos, algumas músicas sem letra ainda, né? Que a gente tem mexido. Eu sempre quero deixar de tocar uma antiga e compor nova, mas o tempo também que a gente tem é prejudicado, né? Sempre, parece que a gente corre contra o tempo, todo o tempo. E aí, então, a gente esbarra em nessa dificuldade, né? Para criar mais, para compor mais. Os dias são corridos, a gente tem trabalhos comuns, né? Então a gente acaba não tendo tanto tempo como a gente gostaria para compor mais coisas. Vai ser um monte de plano, um monte de ideia, de tour, de gravar novas coisas, e a gente está trabalhando nisso. Flejas foi uma ideia que traz a referência da Divina Comédia e no momento em que a gente tinha a pandemia acontecendo no auge, assim, então também trazia a mensagem do Queime o Mito, né, que é um refrão da música, e na ideia não só do Bolsonaro, que é uma referência direta, mas também dos mitos que a gente cria e que a gente precisa superar para conseguir continuar, né? A gente terminou Flejas, acho que um pouco antes da pandemia, né? Ou durante a pandemia, né? E daí a gente já tinha ideia de bolar um vídeo, né? Um clipe, alguma coisa assim. Aí a gente criou o clipe, fez a ideia, aproveitou um cenário que a gente tinha próximo de casa e preparou tudo, figurino, e a gente gravou em 2 épocas, né? Foi no começo da pandemia, né? Uma parte que incluía o Zorel e o Bruno, e aí a gente ficou aquela época fechada de pandemia que a gente não podia fazer nada, né? E depois a gente concluiu no 2021, né? Acho que foi. Aí terminou em 2021. Ele começou em 2020, né?
e foi terminar só em 2021, por causa dessa questão da pandemia, né, que dificultou tudo, e depois a gente conseguiu perder um pouco do medo de enfrentar para fazer as coisas, já que a gente tinha que trabalhar. Quando você isso que a gente fala, pô, a gente tá trabalhando, tá se expondo, então, pô, a gente tá na banda, vamos fazer as coisas. O que a gente conseguiu fazer na época que tava tudo fechado, foi falar, vamos fazer produções de vídeos, né? A gente fez Linhas Invisíveis, já lançou, e daí a gente fez em 2021 saiu a Flejas. Daí como já tinha Linhas Invisíveis e Flejas, né, eu falei, pô, vamos fazer um EPzinho, já tem mais outro som, Sadismo, que foi pro Paranoia Music, né? Aquele som que era de 2019, como que era mesmo o nome da coletânea, que era no rolê? The Profundes, que foi no The Profundes, foi gravado no The Profundes, daí a gente ficou com 3 sons. Daí eu dei a ideia, falei, a gente já tem a questão visual, vamos fazer uma questão de áudio também, de material, né, para as pessoas. Daí eu conversei com a Nadiane, de BH, acho que é Contagem, na verdade. Falei, Nadiane, você faz uns trampos, na época ela era punk, né, acho que é punk ainda, não sei. Assim que ela falou, firmeza, Feijão, fiz um preço lá super barato. Daí eu falei, a ideia é mais ou menos isso, ela fez, passei pra banda, a banda falou, acho que dá pra mudar tal coisa, tal, opinou. Acabou concluindo o trabalho, passou pra gente, a gente lançou nas streaming, né? Ficou legal. Foi interessante do Flejas, que foi uma experiência mesmo pra gente, a criação do vídeo, que a gente falou, vamos fazer o máximo do it yourself que a gente conseguir e tomar como um aprendizado ali para tentar desenvolver, né? Então foi bem interessante. Bom, o que a gente está fazendo ultimamente é que a gente está tentando, como está tendo vários recursos de verbas públicas, de Paulo Gustavo, Aldir Blanc, PROAC, a gente está tentando, com parceria do escritório que tem lá do pessoal que faz participação digital, a gente está vendo se a gente consegue pegar alguma grana dessa para poder fazer esse projeto do vinil, né, do full. Mas o problema do full no Brasil, a gente até sonha em ter um vinil, mas é muito foda de pagar, é muito caro, né? É foda você desembolsar toda aquela grana. Daí a gente fica pensando, fazer tape é caro também, é difícil. É difícil fazer uma banda no Brasil com pouco recurso, com pouco dinheiro, para sua própria subsistência. É difícil a gente conseguir bancar um material desse. A gente vai tentar ver com selos, pessoas que estejam interessadas em dar essa força para a gente conseguir concretizar esse sonho de, enfim, ter um material físico. Nosso material físico, até hoje, só o disco que a gente tem, uma coletânea, né, que foi feito pelo Mumukov, que é conhecido hoje em dia pelo Edson, né, o Edson Lamassov, né. A gente tem esse Play, que é uma coletânea com Laburca, várias bandas. A gente tem várias coletâneas em CDR e tal, que o pessoal lança, Paranoia Music e tal. Foi lançado no Decadence. E a nossa primeira demo mesmo, que era em CDzinho, e foi o Gordo, que é da nós, ele fez um tape pra nós. A única coisa que a gente tem, mas o nosso sonho é fazer esse vídeo. A gente tá lutando por isso, vendo se a gente consegue, seja com verba pública ou seja financiamento coletivo, que a gente vai ver. E a gente tem esse projeto, tá fazendo músicas novas, cada dia que a gente consegue se trombar, a gente cria alguma coisa nova. O Bruno também agora tá morando perto de casa, então eu trombo ele, a gente fica fazendo, compondo, o Ale cola lá também. Tá tentando fazer essa fita aí, porque é muito difícil ter banda no Brasil, né? É muito complicado pra lançar as coisas. O melhor disco do Brasil é o Clube da Esquina.
aqui de Minas Gerais. Pra mim é isso. Esse disco revoluciona tudo. Não tem nada a ver com o que a gente faz de som, mas é um disco foda. Se tivesse que indicar, era ele. Eu tinha pensado exatamente isso. Nossa, esse lugar assim, Minas, parece que você chega, você consegue sentir essa vibe, né, do som, dos caras assim, muito fodas. Um disco que eu acho que mudou, veio agora na minha cabeça, que mudou várias coisas pra mim, é o Corredor Polonês, do Patife Band. Eu curto, assim, o que motivou a fazer, fazer parte da ideia, da concepção da Tempos de Morte, pra mim é o Cadáver em Transe, né? O playzão dele que o Murilo desenhou lá, aquele playzão clássico. Aquele lá eu falei, mano, tem que tocar um som desse, que som sensacional. Inspirou, falei, pô, tem que ter uma banda, mano. Porra, o Murilo tá com nós no punk aqui no Crush, dá rolê, e fez uma obra dessa, mano. Vamos correr atrás, fazer uma banda daí. E deu certo que virou a Tempos de Morte. A gente tá aí na correria. Quem sabe um dia a gente lança um bolachão, né?